É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu tenho a impressão que muita gente já tem falado isso, que no Brasil não há preconceito racial. Essa é uma máxima que você escuta. Nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo misturado. Há um pouco de branco, de negro e de amarelo em todos nós. Não somos uma raça pura no sentido de sermos só isso ou só aquilo, nós somos uma mistura de todas as raças. Essa é uma característica do brasileiro. Até quando você fala de doação de medula, por exemplo, você tem uma questão que se complica, exatamente por conta dessa mistura que aí está. E aí as pessoas dizem, no Brasil não há preconceito racial. Não há, hipótese alguma, na igreja não há, no trabalho não há, na escola não há. E a pergunta que eu faço é, não há? Não há mesmo? Será que nós podemos afirmar que no Brasil não há preconceito racial? Será que as pessoas são tratadas de igual forma, seja no momento de um delito, seja no momento de uma necessidade de saúde? Será que para conseguir um emprego, uma vaga de emprego, será que na igreja, na própria igreja, existe algum tipo de preconceito racial? Olha minha gente, isso é um negócio muito sério, hein? Isso é um negócio muito sério e dói muito, hein? E dói muito para quem sofre qualquer tipo de preconceito. Hoje nós vamos falar sobre o racial. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso foco de hoje aqui. É o que a nosso ouvinte conta, olha. Por ser negra e estar administrando uma empresa com meu marido, eu tenho passado por muitas afrontas. É incrível como ainda hoje as pessoas acham que a cor da pele pode definir alguém. Porque quando o negro se destaca na sociedade, ele logo se torna alvo de descaso. Isso tem a ver com a cultura? Discriminação e preconceito são pecados? Como amar alguém que me persegue por causa da cor da minha pele? Qual a postura que um cristão deve assumir quando é alvo de preconceito? O que você acha, hein? Que pensa você sobre este assunto? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 21 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Que a bênção do Senhor seja sempre derramada sobre o seu trabalho, suas atividades, onde você estiver, viu? Onde você estiver, receba aqui o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui e a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Luciano Regis, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase que abre o e-mail da nossa querida ouvinte. Por ser negra, estar administrando uma empresa com meu marido, tenho passado por muitas afrontas. É o que ela nos conta, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, amado ouvinte, você que nos dá carona, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Eu acho que a questão não tem a ver apenas com a pele ser negra. Eu acho que existe um problema desde a queda do homem no Jardim do Éden. Se a gente parar para prestar atenção, já na primeira família levantada sobre a terra houve um homicídio. Tinham todos a mesma cor, mas já havia disputa. Um queria ser melhor do que o outro, dado ao erro cometido, dado ao pecado. Isso tudo tem a ver com pecado, até porque não existe raças, é uma raça só, é a raça humana, existe etnia diferente, mas isso é uma outra história. E eu tô abrindo com isso, por quê? Porque às vezes a gente esquece uma coisa, quando a gente se
coloca no lugar de destaque, a gente sempre será perseguido, independente da cor da pele. Não quero com isso dizer que não há discriminação, mas a discriminação, ela vai muito além da cor da pele. A discriminação, ela vai muito além da onde se nasceu, da onde se viveu, da onde se cresceu. Ou seja, das regiões da onde nós somos oriundos. Então, na verdade, isso tem a ver com o mal que está em nós, com o pecado que está em nós. As pessoas, elas disputam o tempo inteiro, elas tentam uma contra as outras o tempo inteiro. Quando uma cresce e a outra acha que deveria estar naquele lugar, isso já é motivo suficiente para haver disputa. A gente vê Jesus está levantando os discípulos, João capítulo 1, e Filipe chama Natanael impactado, dizendo: olha, a gente achou aquele de que Moisés havia falado. Natanael é um homem de Nazaré pregando aí, Jesus de Nazaré. Natanael, um homem que o próprio Jesus vai dizer: esse cara não tem culpa, não tem dolo, esse cara é um verdadeiro israelita. Aí, esse cara que tem essa característica dada por Jesus depois, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então perceba que imediatamente ele discrimina. Imediatamente ele não acredita que dali poderia vir alguma coisa boa. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz para ele: um verdadeiro israelita, alguém em que não tem culpa, não tem dolo. Ele toma um susto. Ué, o senhor me conhece de onde? De onde o senhor me viu? Eu te vi assentado, minha figueira. Ele fica assustado. Aí ele reconhece: tu és o Senhor Todo-Poderoso. Então a discriminação, ela tem a ver com o pecado, com os erros que nós cometemos. Quero ouvir a sua opinião, pastor Elison Amaral. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, os meus amigos debatedores e a todos os nossos ouvintes. Esperamos em Deus que possamos elucidar e ajudar de alguma forma. Essa é uma questão que já vem, como o pastor Luciano coloca, lá de trás, e a própria questão dos judeus, né, que era rejeitada, a própria mulher samaritana, no momento do poço ali também passa por isso, que, olha, a gente não se fala, há uma barreira muito grande. Mas a gente tem que entender que mesmo passado o tempo, mesmo havendo essa etnia nossa de mistura completa no Brasil, a gente ainda continua enfrentando. A gente tem uma população misturada de 52,9, segundo o IBGE, de negros e pardos. Significa que 48 ponto alguma coisinha é de brancos. Mas mesmo assim a gente ainda continua a enfrentar. Vejo ainda que, por vezes, a própria pessoa que tem a cor, eu também sou de cor, sou pardo, puxando para negro, e a gente depara com algumas situações que nós nos sentimos inferiorizados. Eu falo sempre, eu tenho a cor parda, 1,63 m. Se eu fosse ficar com preconceito de algumas coisas, seria um frustrado. Eu sou o cara mais feliz do mundo com a minha cor, sou o cara mais feliz com a minha altura, porque Deus me fez assim. Mas, infelizmente, as pessoas, elas acabam tendo esse fator. Então, o preconceito, lamentavelmente, existe e está latente no nosso povo. Bom dia, pastora Andréia Melo, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa, querida irmã, sobre esse ponto. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, debatedores. Foi colocado aqui de uma forma muito clara, né, a respeito do preconceito, tanto pelo pastor Luciano, quanto pelo pastor agora que terminou de falar, Ellison. Mas eu acho que é muito interessante, porque o preconceito no Brasil, ele acontece de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se é porque a nossa população, como o pastor acabou de falar, é muito miscigenada, né? Nós vivemos juntos. Então, nós estamos na mesma igreja, no mesmo ônibus, na mesma escola, na mesma faculdade, no mesmo bairro. Então, nós deparamos com conflitos em relação a preconceito, mais no dia a dia. Coisas que nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco diferente, porque lá é mesmo separado. Então, existe a igreja do branco, a igreja do negro. Então, os conflitos são diferentes, mas eles existem, né? E eu acho que os dois pontos que nós precisamos entender na questão do preconceito não é somente em quem exerce o preconceito, em quem tem o preconceito dentro de si em relação ao outro, né? Que aí foi explicado muito bem aqui, que muito provavelmente por causa das suas mazelas, por causa das suas inseguranças, das suas feridas de alma, então das suas deformidades de caráter.
Mas tem o outro extremo, que é da pessoa que sofre o preconceito e muitas vezes se deixa paralisar e adoecer por esse sentimento, né? Eu acho que é muito legal se a gente, durante o debate, a gente também abordar esse tema, né? Da pessoa que está se deixando paralisar por causa desse sentimento tão nocivo que é o preconceito. Muito bom dia ao pastor Neemias Lima. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso debate 93 de hoje. A nossa ouvinte nos conta, por ser negra, estar administrando uma empresa com meu marido, tenho passado por muitas afrontas. É o que ela nos conta, pastor. Bom dia, JR. Bom dia também, queridos. Olha, na verdade, se a gente fosse consultar-nos aqui, nós diríamos, não somos preconceituosos. Não é? Essa é uma máxima nossa. E realmente não somos. Mas se a gente tiver que caminhar à noite, 10 horas da noite, de um local, deslocar em 2 extremos, 500 metros e de noite, e nós encontrarmos com uma pessoa de cor clara, nós teremos uma reação. Se nós encontrarmos com uma pessoa de cor escura, outra. Então, além da origem, que é o pecado, que eu creio, concordo plenamente, isso como origem, causa primeira de todos os males, de todas as mazelas, todos os problemas da nossa vida, da humanidade, há uma questão cultural e ela precisa ser vencida. Há uma imposição que a gente cresceu e criou com esse conceito, com esse preconceito. Então, sem dúvida alguma, que isso acontece. Eu creio que o debate também vai desdobrar-se em outras vertentes, mas acontece, é um problema cultural que a gente, como sociedade, pode vencer através da educação. Veja bem, eu creio que não é apenas com a questão espiritual, não discordando, a origem é esta, mas com educação e com amadurecimento da sociedade. Nós estamos ouvindo os companheiros aqui sobre esse assunto e as opiniões, evidentemente, elas podem ser convergentes ou divergentes. Nós estamos aqui num processo de reflexão, é natural que isso aconteça. É óbvio que também os nossos ouvintes que têm as suas experiências, alguns vão dizer, olha, eu já passei por uma ocasião assim e não tive esta reação, ou mesmo passei por isso e já me aconteceu, ou qualquer outro tipo de história. Então você, ouvinte, pode nos ajudar, até com a sua vivência, com a sua prática dos dois lados, porque existem muitas coisas difíceis, não é? Mas sofrer o preconceito por uma questão de cor é uma das coisas mais bárbaras que se pode ter notícias hoje. Ainda hoje. E olha que nós estamos já nos anos 2000, 2015, vivendo um avanço tecnológico em todas as áreas, vivendo uma economia que vai se desenvolvendo, nós estamos vivendo numa esfera de globalização, mas ainda assim, esses resquícios do período da escravidão ainda existem e ainda existem num país como o nosso, que é um país reconhecido no mundo inteiro como um país altamente acolhedor. Se somos acolhedores para os de fora, por que não acolhemos da mesma forma os de dentro? Voltamos já no debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R., ouvintes e debatedores. Hoje nós estamos perguntando, você conhece alguém que era perseguido por causa da cor de sua pele, mas que acabou conseguindo reverter a situação e passou a ser amado por quem o perseguia? 36% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim uma pessoa que conseguiu reverter, e 29%, isso por telefone, 29% dos nossos ouvintes também conhecem no nosso site. E aqui no nosso WhatsApp 968038319, uma ouvinte conta que essa coisa ainda existe, como disse o JR aqui. Talvez você esteja ouvindo a gente em casa e pense, mas talvez o debate esteja perguntando, é pecado, mas é tão óbvio. Tão óbvio, e ainda existe, inclusive dentro das nossas igrejas, uma ouvinte fala disso aqui no WhatsApp, e ela disse assim, olha, um homem de Deus, um profeta, estava entregando uma palavra de Deus para uma irmã. Como era algo duro de ouvir, a irmã respondeu que Deus não usaria um preto para falar com ela. Estou usando todas as palavras que ela usou escrevendo aqui. Como é que a pessoa trouxe uma palavra, ela disse, olha, não seria de Deus se... Porque Deus não usaria um preto para falar comigo, e ela ainda completou. Deus me conhece e não faria isso comigo. Vou dizer aos nossos ouvintes, a Marcela está lendo integralmente a mensagem do WhatsApp.
Tá certo? Não é a opinião dela, não é o que ela está dizendo, mas é o que a ouvinte escreveu no nosso WhatsApp. Exatamente. E essa ouvinte, ela ainda completa que um outro dia ela foi a Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, com uma amiga negra, e ela dizia: eu sou branca. Nós subimos pelo elevador, quando uma outra mulher entrou, olhou para minha amiga e disse imediatamente para ela que aquele não era um elevador para empregados. A minha amiga respondeu que não era empregada e que, se isso fosse algum problema, ela estava precisando de ajuda para se livrar do racismo, e deu o cartão dessa nossa ouvinte que está aqui escrevendo pra gente, porque ela é psicóloga. Olha, entregou para ela, então você está precisando de ajuda. Então, vocês estão ouvindo, os ouvintes estão acompanhando, vocês aqui no nosso estúdio ouvindo e vendo ao vivo essas coisas todas. Ou seja, isso acontece, gente, acontece no elevador ali no prédio ao lado, acontece na empresa ali, infelizmente, vejam que coisa impressionante. A pessoa recebeu uma palavra, não, olha, Deus não ia me falar através de uma pessoa. Essa ouvinte que falou da palavra, talvez por Deus conhecê-la, é que ele tem usado exatamente um formas negro diferentes, né? Para falar com ela, né? Para quebrar, para tratar e para mostrar que ele é Deus de todas as raças, línguas, povos, nações, né? E a recomendação bíblica, Tiago vai falar sobre isso lá em capítulo 2, versos 9 e 10, que ele próprio não faz acepção de pessoas. Eu acho que todo o racista, todo tem o preconceito de um modo geral, porque não é só questão da cor, a gente está falando da cor, mas existe outro. Eu começo a indagar a questão do ser humano como preconceito da cor. Como somos por dentro? Tirando a pele, a cor da pele, como somos por dentro? Somos diferentes porque um é negro, o outro é pardo, o outro é branco. Como é que é isso? Um tem um cabelo mais liso, mas quando a gente tira tudo isso, a nossa essência, o que é diferente? Como é que somos formados? A Bíblia diz claramente que Deus formou o homem do pó da terra, tá lá em Gênesis. Então foi do pó, todos nós. Então é uma questão que existe ainda, mas eu coloco, como o pastor Neemias colocou, uma questão de educação do nosso povo, que se torna uma questão cultural pra gente, e que nós hoje estamos aqui para tentar ajudar quem tem o preconceito a quebrar o preconceito em nome de Jesus. Mas é nessas verdades. Pode falar, Jová. Eu diria mais, pastor Edson e JR, é o seguinte: eu acho que nós temos, veja bem, eu estou aqui assumindo que eu acho que a gente tem também uma ponta, isso está na nossa formação. A história, engraçado, né, que eu ia tentar ampliar aquele exemplo num segundo momento, para não tomar o tempo todo naquela primeira intervenção, que é o seguinte: se você estiver em Copacabana, qual é a sua reação, então, num bairro pobre do Rio de Janeiro? A sua reação é diferente. Por que que a gente reage diferente? A Copacabana só tem granfino, ninguém vai causar mal aqui. Eu vou ao bairro tal. Santa Cruz, pode falar Santa Cruz. Veja bem, agora, isso está na gente. A gente acaba sendo envolvido por essa. Com o amadurecimento. Por exemplo, a questão do sistema penal, a questão de presos. Quem é que é abordado com diferença? E isso não são os policiais, somos nós, é a sociedade. Se nós estivéssemos no lugar daquele policial, nós agiríamos da mesma maneira, entende? Então a minha questão é levantar que a gente precisa vencer isso. Tem uma origem espiritual, mas tem uma origem cultural que a gente precisa vencer. E graças a Deus o povo brasileiro é acolhedor, tem tudo para ser diferente. Então, a questão que o senhor falou em termos de educação é uma verdade. A gente vê hoje no Brasil que muitas vezes nós mesmos estimulamos, não vou dizer que de propósito, né, mesmo que sem perceber, essas disputas o tempo inteiro. Por quê? Eu sou mais inteligente que o negro? O negro é mais inteligente que eu? Eu sou mais inteligente do que o paraibano, do que o nordestino? Não, então por que tem cotas? Por que tem cotas para negros numa faculdade e às vezes tem negros que pagam os melhores cursos porque tem grana para pagar e tá tirando a vaga de alguém que tá se virando para estudar? Eu acho que é o seguinte... Não, mas aí a questão das cotas, desculpe, ela tem uma vertente de tentativa de... Não, mas tá errado, pastor. Ela tem essa vertente, mas ela não funciona. Não funciona. Ela é um paliativo. Você incentiva, porque, por exemplo... Tudo bem, mas a questão aí, ela se desdobra para outra questão. Então, não, mas porque tá se tivéssemos educação para todos, não precisaria de cotas. O senhor trabalha duro, o senhor vê o seu filho lutando a vida inteira para ter uma faculdade federal, ele nunca pôde estudar num curso bom, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Aí vem o negro, que não tem, a culpa não é dele, ele não tem nada a ver com essa história, ele está se beneficiando da lei,
E é justo. Aí vem o negro e toma a vaga do teu filho, que na média foi melhor. Não, mas aí desculpe. quando você vai ver o negro que tomou a vaga, não é o negro que não tinha dinheiro, é o negro que estudou nas melhores faculdades, nos melhores cursos. Aí quando você começa a fazer um histórico, você começa a ver, o negro não entrou porque é negro, ele entrou porque ele estudou bastante, e mesmo assim teve o Joãozinho lá de Japeri que perdeu a vaga por causa dessa cota miserável. Me perdoe, mas como não ficar com raiva? Pastor Luciano, ok. Pastor Neemias. Não, veja bem, eu acho que isso aí tem um desdobramento bem diferente. Eu tenho críticas à questão de cotas, mas eu percebo que é uma tentativa de diminuir essa diferença, esse abismo que existe. Porque, veja bem, a leitura, para mim, pastor, desculpe, é o contrário. Por que aquele que vai ocupar a vaga na federal é o filho que teve condições de estudar numa escola particular e o outro ficou na periferia, ficou nas cidades menores e ele não teve, porque a educação chega lá com péssima qualidade? Então, é invertido a discussão, é invertida a discussão. Na minha leitura, eu tenho sim críticas a todo esse processo, mas eu penso que é uma tentativa de dar oportunidade a quem não teve oportunidade com os recursos de ir à federal e à melhor faculdade, porque ele teve condições de estudar desde o berço nas melhores escolas. Muito bem, são exposições, 2 companheiros aqui fizeram a sua exposição a favor e contra a questão da cota, não é o nosso assunto, mas entrou o assunto. Seria bom ouvir um lado e o outro, já ouvimos um lado e o outro, vamos voltar ao nosso tópico principal, que tem a ver com tudo isso, evidentemente, mas tem uma outra vertente sobre a qual nós precisamos nos debruçar um pouco mais e tentar buscar esse esclarecimento. A ouvinte que nos escreve, ela diz: é incrível como ainda hoje as pessoas acham que a cor da pele pode definir alguém. Porque quando o negro se destaca na sociedade, ele logo se torna alvo de descaso. Isso tem a ver com a cultura, discriminação e preconceito são pecados? É o destaque do pastor Ellison. Sim, obviamente que é pecado. A discriminação racial, social, qualquer que seja, ela já diz você já tem um conceito pré-concebido, independente do que seja o valor desta pessoa. Então, é óbvio que é pecado, e a gente já falei aqui sobre a mulher samaritana, falei de Tiago e o próprio Senhor Jesus Cristo em toda a sua trajetória. A preocupação dele era o valor humano, não estava na nacionalidade, e a ponto quando vem a questão do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, vem para todos, 120 povos reunidos em Israel para receber. Depois você vai para Atos 10, que ainda há o complemento desta obra, porque o projeto de Deus é para o homem. E quando ele diz em Mateus 28 e Marcos 16, diz por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele está rompendo com toda a questão de cor, com a questão de nacionalidade, de estado, de cultura, ele rompe com tudo. E nós precisamos, como crentes e debatedores, entender que esta é a visão de Deus e nós temos que batalhar por essa visão de Deus. O preconceito é pecado. É interessante que Jesus, ele era conhecido por isso, né? Por não olhar a aparência, né? E aqui em Lucas capítulo 20, verso 21, alguns homens estavam fazendo uma armadilha, né? Iam perguntar algumas coisas a respeito de tributos, e eles, no verso 21, eles dizem assim: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não consideras a aparência da pessoa. Então, Jesus, ele tinha essa marca, né? De estar no meio de todos e receber a todos, de ser acessível, apesar de ser um homem cheio de poder e autoridade, ele era acessível, ele não olhava a aparência, e nós, né, como discípulos, temos que carregar as marcas de Cristo. Mas é como nós falamos aqui, né, que o amor está se esfriando, as pessoas estão se tornando indiferentes, estão se tornando agressivas, e parece
parece que essa questão cultural de preconceito, e eu entendo, né, que é uma questão histórica, ela deve ser combatida de forma radical e tem que começar em casa. Eu, como mãe, tenho que combater dentro da minha casa quando eu perceber qualquer atitude no meu filho que seja preconceituosa, mesmo que ela seja mínima e até engraçadinha, né? Que às vezes as pessoas acham graça, mas que não tem graça nenhuma. Então eu acho que o governo, a educação, dentro de casa, um conjunto de fatores vai nos levar a combater o racismo, mas tem que ser de forma radical. Ouvinte de Madureira contando, minha filha passou por isso no colégio, ela tem 5 anos de idade e quando voltávamos da escola ela disse que a coleguinha não queria brincar com ela porque ela era negra. Dali mesmo eu voltei, chamei a diretora e pedi que ela tomasse providências. Ela chamou a mãe da menina para conversar e tudo se resolveu. E hoje elas são amiguinhas. O preconceito vem de casa e eu não podia deixar isso passar. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Um outro ouvinte conta uma história. Ele diz que há alguns anos a mãe dele, que hoje já dorme no Senhor, sofria quando saía para levar o irmãozinho dele mais novo para passear no Largo do Machado, na Rua das Laranjeiras, ali na Zona Sul. Ela era bem morena e ele é bem branquinho, de olhos verdes. E sempre as outras mães que se encontravam ali nas praças, mercados, tratavam a mãe dele, né, a mãe do menininho também, como se fosse a babá. Faziam perguntas como se ela fosse a babá e não a mãe. Quando eles se mudaram para Baixada, diz ele que esse preconceito não aconteceu mais. É o testemunho que nos traz o nosso ouvinte Moisés, compartilhando a sua opinião sobre esse assunto. Foi o que o pastor Neemias tratou aqui, foi aquilo que eu também falei, essas coisas também têm a ver com, são bem regionais, são bem localizadas, entendeu? Existem famílias, por exemplo, eu já vi isso acontecer, né? Vou me resguardar aqui para que não exponha ninguém, mas eu vi isso acontecer de chegar a filha que no pai, eu queria apresentar o meu namorado, isso é um fato, isso é uma realidade que aconteceu. E aí, pai, eu quero conhecer seu namorado. Quando viu, era um negro, né? Um mulato, um pretinho, né? Porque tem gente que não gosta de falar certas coisas, pra mim isso é bobagem. Inclusive virou crime agora. Então, bobagem, né? Porque eu sou quase isso, né? Nós, né, pastor? Nós dois. Nós dois. E aí o pai ficou chocado, porque a filha dele, uma loura de olhos verdes, apaixonada por um negro. E aí começou uma guerra, família cristã, não estou falando de uma família mundana, né? A família que não tem Cristo. Estou falando de uma família cristã, de um pai que exercia cargo de liderança. E aí se buscou ajuda, e o resultado é que o pai não abençoou em hipótese alguma aquele negócio. E a gente fica lamentando que isso ocorra na igreja. Aqui um ouvinte dizendo, olha, sobre as cotas, ao ouvinte Michele, sobre as cotas do Enem, só um esclarecimento. Não basta ser negro para conseguir as cotas, é necessário ter estudado em escola pública e comprovar que é pobre. Cota, segundo ela, é uma dívida histórica com os afrodescendentes. Não resolve, mas é uma tentativa. Estou expondo aqui a opinião da nossa ouvinte Michele sobre esse tópico que aí está. Outro ouvinte, ela diz o seguinte, olha, é tão comum e triste o preconceito. Às vezes temos o discurso que abomina o preconceito racial, mas na prática ainda somos preconceituosos. Aliás, se formos observar entre as igrejas, podemos notar que a maioria dos irmãos líderes nas igrejas locais, eles não são negros. Será por quê? A motivação inicial é a vocação e a capacitação ou existe preconceito? Pergunta a nossa querida ouvinte. Eu queria começar falando sobre isso aí, que isso aí é algo assim, que eu não concordo com a colocação da irmã ouvinte, porque isso primeiro depende muito de local, né? Eu sou em Santa Cruz, e se você for Santa Cruz, você vai ver lá, meus líderes são dos mais variados, eu tenho nos meus grupos, eu tenho na minha liderança pessoas de todas as etnias e de todo nível social, né? Agora, existem questões localizadas, o que a gente vai ter que entender é que o racismo e a discriminação, ela ocorre em todos os setores da sociedade, em todos eles. O que nós estamos tentando tratar aqui é que isso deve ser eliminado, mas que é uma realidade, inclusive dentro da igreja. E às vezes esse fator da entrada desse preconceito ou dessa discriminação é do líder. E aí que é mais grave, porque acaba aflorando na membresia ou nos liderados esse tipo de coisa. Existe?
existe. A gente não pode colocar aqui o sol, olha, isso é coisa de ficção. Não, isso acontece no Brasil. Acontece, tudo né? qualquer lugar. Em todo setor. Mas nós temos que batalhar como crentes, entender que Cristo é contra a discriminação, contra o preconceito racial. Nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. São várias histórias, nós estamos recebendo muita gente ligando 24610093. Estou com várias opiniões aqui, com certeza também no nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Já mais ouvintes participando e sempre a sua opinião com a gente no debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Marcha para Jesus 2015. No sábado, dia 30 de maio, minha gente, está chegando o sábado 30 de maio, vamos todos marchar para Jesus. A concentração será às 3 da tarde, na Avenida Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil, com vários trios elétricos. Após a concentração, a família cristã vai marchar unida em direção à Praça da Apoteose para um grande culto de adoração ao Senhor, com presenças confirmadas de Thales Roberto, Kleber Lucas, Josiane, André Valadão, Leonardo Gonçalves, Nani Azevedo, Ministério Apacentar e muito mais. É uma realização do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da sua 93 FM, no mês do seu aniversário. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor. Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida 93, seja muito abençoada. Todo dia, à tarde, toda madrugada. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração. 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Meu pastor no Debate 93. Então amanhã nós estaremos recebendo mais um pastor. No caso, amanhã, a primeira pastora da mesa dessa promoção aí, Meu Pastor no Debate 93. Você vai ter o prazer de conhecer aí a primeira pastora que vai estrear com a gente aqui nessa promoção, que será muito bem-vinda. Você que é ovelha, que ouve a gente, você quer que seu pastor ou a sua pastora faça parte aqui da mesa do Debate 93, escreve pra gente, debate@radio93.com.br. Coloca o nome do seu pastor, o nome da sua igreja, coloca o seu telefone, coloca o telefone, os contatos do seu pastor, e a gente vai ter o prazer de receber não apenas o seu pastor ou a sua pastora, mas que você venha junto também aí na estreia do seu pastorzão com a gente aqui amanhã. Então acompanha a gente, mais nesse caso aí, uma pastora estreando com a gente aqui. Meu pastor no Debate 93. E aqui no WhatsApp 968038319, é importante aí esclarecer, porque eu também já ouvi várias pessoas falando sobre isso. Um ouvinte diz assim: olha, a minha avó, que é negra, diz que ser negro é uma maldição que Deus deu ao povo com o pecado de Caim. Ela odeia ser negra e só vive se maldizendo. Ela se acha feia, fala mal do cabelo, ela não se aceita e para ela isso é uma maldição. Quero ouvir a opinião dos pastores aqui, pastora, sobre esse assunto, para esclarecimento dos nossos amados ouvintes. Você veja, e que é uma ouvinte nossa dizendo que a avó dela. Então a avó falou para a filha, que já falou para a neta, e aí você tem uma série de consequências por conta disso, de que seria fruto da maldição.
Isso aí, na verdade, é uma expressão que vem durante muito tempo, né? Que Caim deixou de ser branco para ser preto. E onde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia diz que Deus colocou uma marca nele e não disse que marca era essa, porque senão todo mundo reconheceria. Deus fez algo com ele para que ninguém o reconhecesse, para não matar, porque foi algo que ele falou. Então, isso é uma bobagem. Teologicamente, isso é inexplicável. Quem disse que Caim ficou preto, de branco ficou preto, biblicamente isso não é. Que Deus tenha misericórdia, no nome de Jesus, porque dessa irmã, que ela se aceite, que Deus trate o seu coração. Sabe, as pessoas negras são tão lindas, são tão bonitas, né? Acho que isso é bobagem. De Nova Iguaçu, um ouvinte dizendo: não existe só o preconceito de cor. Eu, por exemplo, sofro preconceito por ser gorda. Outro dia a mulher não quis entrar no mesmo elevador que eu estava, exatamente por conta do meu peso, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Outra ouvinte aqui de Engenho do Roça, em São Gonçalo, é isso mesmo? Engenho do Roçado, é isso? Roçado? São Gonçalo. Minha sobrinha sofreu muito e dentro da própria família ela é bem escurinha e as irmãs, por serem filhas de outro pai, são clarinhas. Com isso, muitas vezes, ela era preterida, mas ela deu a volta por cima, ela se fez. Hoje ela tem um cargo de chefia. Glória e mudou o pensamento das pessoas a respeito dela. Dentro de casa, hein? É isso que eu falei. Tem que começar na família, né? Agora, essa questão entrar na igreja, estar na igreja, eu acho que a gente tem uma dificuldade maior, não sei se os pastores vão concordar comigo, porque a igreja, ela é uma instituição baseada no amor. Né? Então nós temos o pressuposto de nos amarmos, nos respeitarmos, nós temos a palavra que nos ensina a isso, e quando se percebe qualquer tipo de atitude, como por exemplo, só negro não é líder, eu acho que essas coisas acontecem de uma forma tão velada, né? E as pessoas que sofrem o preconceito dentro da igreja acabam se calando, né? Por medo de estar sendo injusta. Não, eu acho que não é isso, é uma injustiça, eu vou estar me expondo, porque a igreja, todo mundo se ama. Então eu acho que essas questões, elas devem ser trazidas para dentro das igrejas, devem ser debatidas, né? Como vários outros temas. E porque é muito claro, né? Tiago capítulo 2, verso 9, diz que se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. É claro, claro como a luz do meio-dia, né? Então, não só em relação à cor, em relação à mulher, em relação à classe social. Então, eu acho que essas questões têm que ser trazidas para dentro da igreja. De Jacarepaguá, ouvinte dizendo: eu já vi muitas pessoas sofrendo preconceito dentro da própria igreja. Sou negra e sofro preconceito fora da igreja, conta ela. Outro ouvinte de Paciência dizendo: uma amiga minha era perseguida na igreja por causa da cor. Nós que éramos seus amigos a chamávamos com carinho de pretinha, mas outros usavam palavras pejorativas. Ela ficou tão triste que acabou saindo da igreja. Hoje algumas dessas pessoas se arrependeram e ficam tentando trazê-la de volta, conta um ouvinte de Paciência. A primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar. Tem certos tipos de brincadeiras que a gente tem que evitar, até mesmo de apelidos, né? A gente às vezes tem essa facilidade muito grande. Então há toda uma questão que a gente tem que ter o cuidado. Nós temos que ser os policiais. Agora também quer dizer, com relação à pessoa que se sente meio que marginalizada com isso. Meu irmão, mas só segura. Se ame. Essa questão aí, por exemplo, por que ela não se ofende com uma pessoa chamando de pretinha e se ofendeu com outra? Eu vou colocar entendimento seguinte: pode ser a forma como você fala de pretinho. Não, é relacionamento. O problema é relacionamento. Sim, também, concordo. É por isso que é uma questão de um exercício permanente, entende? Agora, relacionamento. Agora tem que se amar. A mesma palavra dita por uma pessoa que é da intimidade dela, do relacionamento, não causa nela estranheza. Mas, pastor, entendeu? Pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí, pretinha pra neguinha. Isso imediatamente. Não, mas a pessoa da intimidade pode chamar de neguinha. Eu tenho amigos. Como chama de branquelo? Eu entendi o que você está falando. Como chama de branquelo? Depende de quem. Eu tenho amigos que a gente chama de negão. O que a gente vê. No nosso contexto, a gente tem o que a gente vê é que aparentemente. Não é só contexto, é relacionamento. O que aparentemente se revela é que nem todas as pessoas vão aceitar uma palavra como essa, de qualquer área: gordinha, magrelo, branquelo, baixinho, negro, enfim, baixinho, gigante, careca. Enfim, esse é um ponto assim crucial. Pessoas do próprio relacionamento, de mais intimidade, elas podem trazer isso, mas no fundo, será que isso é positivo?
Porque uma coisa a gente fala com alguém que recebe, mas outros estão ouvindo. Aí outros embarcam nessa mesma onda. Mas aí o não é relacionamento, isso? pra mim, o relacionamento vai resolver, Sim. porque você vai saber no relacionamento se aquilo ofende a pessoa. Quer ver uma outra questão? Eu não sei se tem dados, eu não posso fazer isso, mas a questão de famosos negros, ao se casarem, eles procuram pessoas de outra cor. Há estudos que eu não tenho aqui números, mas vem cá, não seria também uma forma de rejeitar a própria pessoa? Não seria um preconceito? Mas é complicado isso aí pra mim, pastor Neemias, porque o outro lado tá aceitando. Não, então eu não vejo. Aí a Alguém gente tá tem- fugindo, mas alguém tá indo pro outro lado. Então eu até entendo que aqui tá um rompimento de preconceito. Quando há isso pra mim. Eu não gosto muito de falar, por exemplo, a Xuxa, que foi uma das primeiras. Que aconteceu isso com Pelé, anos lá. Pois é. Né? Não é do tempo do JR, nem no meu, mas eu ouvi falar disso. Mas ali foi um negócio assim que estremeceu o Brasil todo. Mas foi um rompimento. Uma branca com o negro e hoje Não, já aconteceu, é que famosos é diferente, questão, né? Embora exatamente. ela na época não fosse nem conhecida, ninguém sabia quem era ela, mas ele sim, Pois é. um fenômeno no mundo inteiro. Quem foi o escolhido, não é? Ali. Quem foi o escolhido? Também É tem alguém que em qualquer lugar do mundo que chegar será identificado. Tudo Eu bem, não aqui queria citar professora nomes. aqui dizendo, ela é professora de educação infantil e ela ouviu uma frase de uma aluna dela dizendo: tia, meu pai disse que quando uma pessoa branca não gosta de uma pessoa negra, esta pessoa branca é muito feia por dentro. Ganhei o meu dia, eu tenho uma família colorida que se ama muito, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Amém. É curioso, porque às vezes a criança tá ali e ela diz assim, olha, a criança falando sobre um amiguinho, a própria criança, diz, olha, aquele ali e fala a cor. Entendeu? E aí você pode dizer o seguinte, pera um minutinho, mas ele tá com a camisa verde? É o de boné amarelo? É o de chuteira verde? É esse que você tá falando? Você desvia o olhar. Ao invés de estimular o olhar em relação à cor da pessoa, você dá uma outra referência. Dá uma outra referência. Boné, short, chuteira, tênis, relógio, camiseta, enfim, você traz isso de uma forma um pouco mais elucidativa para as crianças, para que a gente tenha uma perspectiva diferente, não é? Agora, como amar alguém que me persegue por causa da cor da minha pele? Pastor Neemias, esse é o seu destaque, porque esta pessoa está sofrendo preconceito. Como é que ela lida com a pessoa que produz o preconceito contra ela? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, amor na Bíblia nunca é sentimento, é atitude. É um exercício, não é, permanente de aprender. Como? Amando, passando a amar. Se você pegar a Bíblia, você vai ver uma progressão muito interessante. No Velho Testamento, lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então era assim. Não tem preconceito contra mim, não gosta de mim, eu não vou amar também. Então eu vou usar com a mesma moeda. Bateu, levou. Jesus veio e mudou essa figura e deu, olha, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, você tem que amar o seu semelhante como você se ama. Então, como que ela gostaria de ser tratada por aquela pessoa? Então, ela vai amar dessa maneira. Agora, isso foi no início do ministério de Jesus. Ele já progrediu muito. No final do ministério, ele falou coisa mais ampliada ainda. E ele disse assim, olha, eu dou um outro mandamento para vocês, um novo mandamento que ampliou. Você deve amar o seu semelhante, não como a você mesmo, mas assim, como eu amei você. Então há uma progressão muito séria. Então como amar? Amando, pedindo a Deus, pedindo, Senhor, enche o meu coração de amor, porque não é sentimento, você não vai acordar, eu vou amar hoje, eu tô com vontade de amar, não, é atitude. A gente deve amar o outro como Jesus nos amou. E ele também foi muito claro, né, pastor, quando ele disse que se você ama alguém que te ama, você não faz mais do que o normal, né? Mas você deve amar aquele que te persegue, né? Porque amar quem te ama, até o fariseu fazia isso, né? Então você tinha que sobrepor a esse nível de amor. E é amando quem te persegue. A pergunta da nossa querida que manda a carta, como é que eu devo tratar nisso? Eu acho que você deve continuar amando essa pessoa que tem preconceito contra você. Ame-a.
trate bem, não trate com a mesma moeda, porque isso não vai. Como o pastor Neemias colocou, é uma atitude. Então você decida amar até esse que tenha preconceito contra você. Mas que é bíblico. Eu sei que é difícil. Pastor, é a mudança de visão. Porque, a princípio, quando a pessoa sofre o preconceito, a visão, ela olha para outra pessoa como um agressor. Né? Ela está usando preconceito contra mim, então aquela pessoa um agressor meu. Então, ela precisa mudar a visão e tentar olhar essa pessoa que usa de preconceito como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda. Né? E aí ela vai conseguir exercer a misericórdia que anda junto com o amor. Como querido ouvinte aqui no Face também contando muitas histórias, viu, gente? Eu quero agradecer a confiança dos nossos amados ouvintes. Uma delas dizendo: JR, eu sou branca e casada com um homem negro. Meu filho é pardo. Meu marido já sofreu vários preconceitos e meu filho também. Um dia fui buscá-lo na escola e a professora, muito preocupada, veio falar comigo que na aula teve uma brincadeira, que cada um teria que dizer qual super-herói gostaria de ser. Aí meu filho disse que queria ser o Homem-Aranha. Aí um amiguinho dele disse que não poderia ser o Homem-Aranha porque ele era preto e o Homem-Aranha era branco. Meu filho respondeu para o amigo que ele era preto mesmo, igual ao pai dele. É isso aí. É ter orgulho do que é. Em relação ao que a gente estava tratando aqui, o que estava sendo tratado, como é que a gente lida com isso? Que a gente faz, né? Que a ouvinte está perguntando. Eu acho que a gente tem que seguir a orientação de Jesus. A gente, Lucas 6, Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo: olha, ame teus inimigos e amar exatamente o que o pastor falou aqui. O pastor Neemias acabou de falar. É uma atitude, né? É decidir fazer alguma coisa que mude os resultados de alguma coisa. Então, bem dizer quem está te maldizendo, orar por quem está te perseguindo, porque isso vai acontecer o tempo inteiro, ou na igreja, ou no trabalho, ou no trânsito, ou em qualquer outro lugar, no shopping, no elevador, de casos que a gente já citou aqui e que já vieram por internet ou por WhatsApp. Então, a verdade é que, como a gente muda isso? A gente tem que sobrepujar aqueles que não conhecem o Deus que a gente conhece. E a gente precisa fazer o bem, orar para que seja abençoado, ministrar, abençoar. Vem com uma palavra de agressão, vá com uma palavra de paz, vá com uma palavra de bênção, libera, porque fazendo isso a gente vai começar a mudar uma colheita, porque se iniciou uma nova semeadura. Constatamos então que existe. Sim, que o preconceito ele existe. Sim. Que ele não é social só. Não. Porque se fosse social só, o negro rico não sofreria. Certo. Correto? Então, é uma questão racial. É menor do que em vários outros lugares do mundo? Eu não tenho dúvida, eu acho que é inferior. Mas não podemos afirmar que ele não existe. É isso, gente? Verdade. Pelo menos os relatos que nós estamos ouvindo aqui, porque uma coisa é você, oficialmente, né? O Brasil, uma pátria de educadores. Vamos lá, vamos falar, entendeu? E você vê que isso na prática não é. Então, quer dizer, nós vivemos a dificuldade e a luta. Evidentemente, a igreja é um agente de transformação, é um agente de entendimento, é um agente de acolhimento. A igreja age como Cristo agiu e para a igreja não há diferença. Pode existir para alguém dentro da igreja. O fulano, a Beltrano não gosta, prefere não. Adora, mas desde que não case com o filho dela. Tá certo? Tá certo? Aquelas coisas que a gente sabe que na prática, quando vai apertando, o negócio pula. É o seguinte, além de existir, cada um de nós tem ainda um pouco lá de preconceito. Cada um. A gente tem que ser honesto. É uma luta diária, né? Aqui, e o preconceito não é só a ver com a cor, não. Aqui não tem vídeo, então não dá. Eu não sou negro, mas eu percebo essa problemática. A realidade, pastor, ela acontece em todas as esferas. Como igreja. Ela acontece em todas as esferas e nós precisamos primeiro um entendimento bíblico. Não há fundamentação bíblica alguma para isso. Aliás, é uma discriminação horrorosa. É como se, por exemplo, nós fôssemos rejeitados. Você imagina bem que nós somos os gentios. Nós não somos, abre aspas aqui, o povo escolhido. Nós somos a igreja foi escolhida. Mas se você tomar por base a perspectiva do Antigo Testamento, é essa a perspectiva. Nós somos aqueles que, pela graça de Deus, Pedro teve uma visão dos animais e percebeu que Deus estava trazendo uma mensagem que era transformadora, não apenas para aquele povo, mas para todos os povos. Aliás, a mesma mensagem que Deus deu a Abraão.
Abençoarei os que te abençoam. De ti farei uma grande nação. Abençoarei todas as famílias da terra. Então você vê que ali já havia uma promessa extensiva a outros e não apenas restrita. A restrição foi um péssimo entendimento daqueles que lá estavam. Hoje nós temos essa ideia. A igreja não pode ser agente de preconceito. Não pode ter. E também o seguinte, não pode dizer, naquela igreja não tem líder negro. Também não é cota. Tá certo? Porque senão vai dizer, não tem líder negro, por quê? Por que que não tem? Pode ser que não seja envolvido, pode ser que não tenha comprometimento, etc. Agora, se for por uma questão de preconceito, tá errado. Então você não pode também exigir nem de um lado e nem de outro. E podemos lembrar que entre brancos há preconceito contra negros, entre negros há preconceito contra brancos. E nós sabemos disso, que entre brancos há preconceito contra brancos, entre negros há preconceito contra negros. Esse é um processo difícil, fruto do pecado, fruto de uma péssima educação, mas que o cristianismo tem que quebrar. Há uma música antiga que eu quero colocar aqui uma partezinha para que vocês conheçam, ouçam, que fala um pouco sobre esse navio negreiro, sofrimento daquela época tão difícil. Vendendo o que traz escondido em seu mal querer. Áfricos, tráficos, vida e ser, varando as ondas, escuto a dor, feito um lamento, ai meu Senhor, onde a razão trata do furor, canta a vingança da clara cor, por todo o mar, liberdade. Há muito tom de verdade, cada lugar do oceano faz onda como desejar. Todo escravo é desejo afim, de espaço aberto de além de si. Vive à espera de ser feliz, na volta à terra de seu país. Toda corrente é quimera só, de quem pretende guardar a nó. A força viva de um ser menor, a força vida de um ser melhor. Por todo mar, liberdade, há muito tom de verdade. Cada lugar do oceano faz onda como desejar. De muitas ondas de outro querer, quem prende alguém a qualquer dever, torna-se escravo até sem saber. Quem é mais livre, corrente ou pé, mordaço ou vosso ombro, luz até. Eis o silêncio, a resposta é: livre é quem vive de fé em fé, 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 fé. Livre é quem vive de fé em fé. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Você conhece alguém que era perseguido por causa da cor de sua pele, mas conseguiu reverter a situação e passou a ser amado por quem o perseguia? 35% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 29% deles no nosso site também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de todos eles com a gente. Uma outra ouvinte nos conta, olha, muito se fala de que jogar é pecado, né? Porém, alguns jogos são legalizados pelo governo, investir nesses jogos legais, segundo os homens, isso é errado? Como ficam as rifas e bingos que algumas igrejas fazem para arrecadar fundos, hein? A Bíblia condena o jogo? Quando concorra a um sorteio no supermercado, por exemplo, não é o mesmo que a Mega Sena, que é legalizada? O que é sorte e azar para o crente?
Já ouvi gente dizendo que sentiu de Deus que deveria jogar, principalmente quando tá acumulado lá. O que você acha, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Andréa Mello, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, um abraço a todos que estão ouvindo aí, que falaram pelo Facebook, que estariam ligadinhos, um abraço a todos vocês. Obrigado, pastor Neemias Lima, leva um abraço para a Igreja Batista do Braga, lá na nossa queridíssima Cabo Frio. Obrigado, JR, um abraço para todos eles e vocês também, Deus abençoe. Pastor Luciano Regis, obrigado, leva um abraço para o projeto Restaurando Vidas na nossa querida Nilópolis. Amém, com certeza, já estão ouvindo agora também, que Deus abençoe a todos, mandar um beijo à minha esposa, meus filhos, que Deus abençoe desse dia. Pastor Elisson Amaral, leva um abraço à primeira Igreja Batista de Santa Cruz, meu irmão. Levarei, quero desejar aí todos um dia abençoado. A Deus que tá ligadinho aí também, nosso fisioterapeuta, Deus abençoe os pastores carioca que estão lá em Rio Bonito no acampamento de ontem até sábado. Nós vamos orar com o senhor, por gentileza, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração, e assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por todos aqueles que, sinceramente, você sabe, no fundo, se é ou não é preconceituoso. E por você que tem sofrido preconceito ao longo da sua vida, por você que teme pelos seus filhos, que sente-se triste porque o seu filho e a sua filha sofrem isso na escola, no relacionamento, que Deus nos ajude como Igreja de Jesus. A igreja não é o prédio, gente. Prédio é prédio de igreja, é prédio de shopping center, é prédio da rádio, prédio é prédio, de igreja que a gente como igreja não se submeta a nenhum tipo de preconceito e vamos trabalhar juntos para reverter essa história neste país. Amém. Deus, nós agradecemos esse momento aqui quando tratamos de um assunto tão importante e suplico por aqueles que têm alimentado esta questão do preconceito e que têm afetado a sua comunhão com Cristo. Deus, que agora, em nome de Jesus, tanto o ofendido quanto o ofensor possam quebrar tudo isso e viver em amor, porque este é o teu lema para nós, como igreja de Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, quebra essa barreira tremenda entre nós. Te suplicamos pelos enfermos, dá cura se for esta a tua vontade, dá ajuda através dos médicos, dos medicamentos, e que haja grande mover do teu poder também para estes nossos irmãos. Consola-os enlutados, que eles possam ter o consolo do Espírito Santo. Abençoe cada dia mais esta emissora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.